Palestrante, escritor, autor de vários livros, entre eles O Poder da Espiritualidade, William Sanches. Muito boa noite. Boa noite, Dalcides. Boa noite a todos os nossos telespectadores, que sempre me recebem com tanto carinho. Sabe que solidão, eu gosto dessa palavra, ela não é triste para mim, mas aí eu falo para as pessoas, está mentindo. Tem um jeito de falar de solidão que é bom, não é? Eu lembro de uma música antiga que diz: "Ah, solidão, que nada, Boa. Você vem na hora errada, que Boa. eu não te quero aqui." Boa. Engraçado que, antes de começar qualquer assunto nosso, quero dar parabéns pela produção, a todos vocês que escolheram falar desse assunto. Porque quase ninguém gosta de falar sobre esse assunto, mas ele é tão importante. Mas só que as pessoas, quando falam de solidão, leem sobre solidão, só procuram coisas negativas do assunto. Eu fui pesquisar, eu fui olhar e fui ler várias pesquisas sobre, e eu fiquei assustado com algumas coisas que eu li, o quanto algumas pessoas caracterizam a solidão simplesmente pelo lado negativo. Uma das coisas que eu gostaria de conversar essa noite é da solidão também pelo lado positivo, que é a solitude, que é quando a gente escolhe estar conosco. Boa. Não é? E é gostoso estar com a gente escolher, mesmo. escolhas da vida, e a gente escolher estar com você nesse momento. E a gente pode falar sobre tantas coisas. Eu queria começar com uma pergunta: como é que a sua solidão se comporta? Como é que a tua solidão se comporta com você? Posso fazer a pergunta ao contrário também? Como é que você se comporta com a sua solidão? Ó, você vai falar Já duas disso. coisas para pensar. Duas coisas. E a gente foi para as ruas também fazendo demais. essas perguntas para o povo nas ruas. Quer ver só o resultado? Vamos lá. Para você, o que é solidão? Solidão é um momento de você ficar só com seus pensamentos, sem ninguém. Acho que é essa solidão. Você está só, mas não se sentir sozinho, né? Eu sou sozinha, vivo sozinha, perdi minha mãe e uma avó e atualmente estou solteira, então realmente dá um pouquinho de medo. Mas eu tenho esperanças, que eu ainda vou achar alguém bacana para dividir a vida. Hoje não penso muito nisso, porque tem muita atividade, trabalho, família, filho, então não dá para pensar muito em solidão. Em algum momento o senhor já sentiu solidão? Ah, isso aí todo mundo sente, né? Agora atualmente não. É que eu, na verdade, eu sou um cara que eu fico a maior parte do tempo sozinho. Porque, por opção, eu posso sair fazer alguma coisa, mas eu prefiro fazer as coisas sozinho. Eu sou desse tipo de pessoa, então, pra mim não faria diferença. Porque você pode estar cercado de várias pessoas e se sentir só. Com Jesus não vai acontecer isso nunca, jamais. Você vai estar sempre completo. Ei, coisa bonita. É isso aí. É um lado positivo da solidão. Quase ninguém ali demonstrou muito pavor, medo da tal solidão. Da tal solidão. Será que falar de solidão também é um tabu? As pessoas têm um medo de expressar e às vezes tem gente que acha que é até feio falar para o outro: "Estou me sentindo tão sozinho, eu tô com medo da solidão." E eu vi Parece você meio falando, carente, né? Parece que você está implorando alguma coisa para o outro. Eu vi você falar na abertura do programa sobre filhos que não querem sair de casa. E esse assunto também é bárbaro, porque tem muitos pais que começam a sofrer antes do tempo, porque vê que os filhos estão seguindo a sua história e principalmente as mães se veem sozinhas dentro de casa e falam assim: "Agora eu vou ficar sozinha? Quem sou eu nessa história toda?" O mais importante é a gente se reconhecer. O que é a solidão? A solidão não é a falta dos outros, é a falta de você mesmo. Então é a falta de si, é a falta do meu eu comigo. Se eu gosto de mim, se eu gosto de ficar comigo, se eu gosto das coisas que eu faço, se eu curto o meu trabalho, curto o meu tempo, eu vou ficar comigo com muito prazer. Eu gostei do que uma pessoa falou assim: olha, você pode sentir a solidão no meio de uma festa, no meio de um monte de gente. É o famoso sozinho na multidão. Então, quando as pessoas estão no meio de um público muito grande e mesmo assim se sentem sozinhas. A palavra sozinho é para a gente pensar. Eu queria nessa noite dizer para você que solidão não existe. Porque se você está com você, não existe o sozinho, não existe a solidão, porque você é uma excelente companhia. E aí pensa um pouco, o que você faz, a primeira coisa quando você acorda? Você acordou hoje de manhã, nessa sexta-feira, o que você fez, a primeira coisa? O que você tirou debaixo do travesseiro? Um celular. E aí começou a olhar as redes sociais, começou a olhar um monte de coisa. E daqui a pouco você sai para a rua, liga a rádio, liga a televisão, fala com as pessoas. O seu dia foi extremamente corrido. E quando você voltou para casa, na hora de dormir, a última coisa que você confere é um aparelho. Esse aparelho tem dado para as pessoas uma sensação de companhia.
Tem gente que quando vai em evento, em alguma festa, tá meio tímido, a primeira coisa que ele faz é pega o celular e fica olhando pro aparelho assim, às vezes tá falando nada, tá só escrevendo alguma coisa, mas dá uma segurança. Eu e também mesmo as pessoas já sentem... fiz enquanto que estava falando com alguém, estava tão sem graça, fiquei falando sim, tal, não tinha ninguém do outro lado. Não tinha ninguém do outro lado. Nada. Mas e você já reparou, você que também que viaja bastante fazendo palestras, eu gosto muito de observar as pessoas. E às vezes as pessoas reconhecem a gente no aeroporto, aí olha para suas malas, olha para você, você está indo viajar? Estou indo fazer palestra em tal estado, assim. Mas olha de novo para as malas, olha de novo para o filho. Mas você vai sozinho? Como é que você vai sozinho? As pessoas estranham você estar sozinho fazendo uma viagem. E as pessoas falam, nossa, mas como é que você vai viajar? Eu saí de férias e eu não viajei para lado nenhum. Por quê? Porque ninguém quis ir comigo. Ou seja, a pessoa não tem coragem de fazer uma viagem com ela. A pessoa não tem coragem de ir para uma festa. Eu escuto muitas pessoas dizendo assim, eu não fui naquele aniversário porque, primeiro, porque eu não conhecia ninguém. Segundo, que eu não ia sozinho. Se você não conhece ninguém, ótimo, você tem 200 possibilidades de conhecer pessoas novas, fazer novas amizades. E a partir do momento que você está em você, que você tem um encontro consigo mesmo, você jamais vai estar sozinho, porque você curte esse momento. Eu não tenho dificuldade nenhuma de sair sozinho. Por exemplo, já passei semanas, e sim, minha esposa viajando ao trabalho, fazendo mil coisas fora, e sozinho aqui em São Paulo. Vou comer alguma coisa, cheguei em casa, não tinha nada, eu vou sair, vou comer comigo. alguma coisa. Pronto, vou comigo. Mas assim, percebia no início que às vezes causa um certo coitado daquele sujeito lá, né? Sozinho nesse restaurante? No restaurante. Domingo, não, na hora do almoço. Eu fico tão feliz, está tudo certo, não tem problema nenhum. E você repara o olhar das pessoas, constrangidas até, porque você está sozinho. Como se fosse obrigatório. Rubem Alves tem uma historinha bárbara de um rapaz que ele gostava muito de ficar com ele. Ele gostava de ler os seus livros, ele gostava de escutar suas músicas no seu apartamento, ele curtia a vida dele, os discos, ele adorava ficar com ele mesmo. Só que no apartamento de frente sempre tinha festa sábado à noite. E aquele rapaz, ele ficava assim, meio sem graça, porque ele achava que ele não era feliz. Porque só era feliz quem estava naquela festa. Porque tinha música, tinha risada, tinha muita gente. E ele fechava a janela, fechava tudo e tentava ficar com seus livros. Mas a imaginação de pensar que lá naquela festa tinha gente mais feliz e que sábado à noite ele tinha que sair, ele tinha que estar numa festa, ele tinha que estar numa balada, fez com que ele fosse a essa festa da vizinha. E ele chegou lá e ele percebeu que ele estava mais feliz quando ele estava com ele. Porque ele não conseguiu imaginar naquele momento por que as pessoas estavam tão felizes e por que esse rótulo da felicidade. E que felicidade tem que ter barulho, né? Tem que ter barulho. Isso. E para eu não me sentir sozinho, também tem que ter barulho. As redes sociais, elas são excelentes e elas estão fazendo com que as pessoas mergulhem para fora das suas próprias vidas, porque tem muita gente com medo de olhar para si. Quando a gente fica com a gente mesmo, você vai ficar com o seu pensamento, você vai ficar com os seus sonhos, você vai ficar com os seus medos, você vai ficar até com as suas frustrações, mas é necessário você ficar com você. Escolha um período do dia, ou se você tiver alguma possibilidade, de ficar com você, que é o período que nós chamamos de solitude, que é uma solidão boa. E não é só a solidão ruim. William, você não sabe o problema que eu estou passando aqui, porque eu perdi o meu esposo, ou eu perdi os meus pais que faleceram, eu me sinto muito só. E as pessoas entram numa depressão porque elas se sentem completamente sem sentido na vida. E às vezes a solidão, para alguns de nós em determinados períodos da vida, pode representar assim, uma certa ameaça. Eu conto no meu livro A Vida é Feita de Escolhas, de uma viagem que eu fiz sozinho dentro de um avião. Sabe aqueles aviões assim que você ganha a passagem para ir dar a palestra e aí compram aquele avião que já está assim no fim de carreira mesmo. Assim, acho que ninguém mais compra. Só a turma que quer levar você para a cidade e tal. E aí lá fui eu, e sozinho naquele avião, 136 lugares. E eu conto no meu livro A Vida é Feita de Escolhas que eu fiquei pensando, nossa, se esse avião cair, né? O quanto... Mas aí depois eu comecei a pensar, falei, mas a turbina é a mesma, a tripulação é a mesma. Se estivesse cheia. Certo. Qual a diferença? Está cheio, mas o que mais me incomodava, a manchete nos jornais no dia seguinte. Felizmente, apenas um. E eu pensava assim, nossa, esse um seria eu, né? É verdade, Não é isso? É verdade. Aí eu comecei a pensar isso, eu falei assim, nossa, mas assim, a vida é... Vamos ser sinceros, gente. Falando em solidão, as grandes decisões, a gente não está sozinho? Todo mundo, casa, ei, aquela festa, todo mundo entusiasmando você para casar. Todo mundo vai embora.
todo mundo vai embora. Terminou a festa, vai embora. Exatamente. Quem fica casado é você. Quem está casado é você. E eu vou mais além. Às vezes as pessoas, elas dormem na mesma cama e elas estão sozinhas porque nós somos seres sozinhos. Solidão acompanhada, hein? Nós somos pessoas e nós nascemos, viemos para esse mundo aqui, estamos aprendendo, evoluindo e continuando a nossa própria história. Só que todas as nossas companhias são companhias temporárias. Quando a gente fala assim, puxa, mas eu tenho aquela pessoa, você não tem, você tem a companhia daquela pessoa, só que tem gente que nem a companhia tem. E tem muita gente entrando num poço sem fundo, sabe? Porque está aceitando um relacionamento problemático, um relacionamento conflituoso, com medo de ficar sozinho. Então eu estou aceitando esse meu marido, ele faz isso, ele judia de mim, ele não me respeita, mas eu tenho uma pessoa, né? Ficar sozinho é duro. Eu escuto muito isso. Ó, duro é ficar com alguém que maltrata, o Papa Francisco falou isso nesses dias, hein? Essa história de ficar ao lado de alguém que te humilha, te maltrata, isso nem moralmente. É a viúva de marido vivo, né? Exatamente, nem moralmente é certo, é correto, é justo. Vamos ver o que temos aí de questões, perguntas deixadas pelas redes sociais ao longo da nossa semana. Luiz Henrique Casoni, vamos lá. Boa noite, Dalcides. William, boa noite para todos que nos acompanham aqui no Tribuna Independente. Nós temos mensagens como a da Maria de Fátima, escreveu para a gente através do redvida.com.br/tribuna. Há pouco o William comentava sobre a parte boa da solidão, mas a Maria Tereza traz o outro lado e pergunta o seguinte: quem está na solidão e se incomoda com isso, ou seja, não se trata aí de uma opção, como que ela pode evitar esse tipo de situação e fugir aí, por exemplo, de uma depressão, William? A Maria de Fátima tem uma coisa muito inteligente, porque ela já se identificou. E ela fala assim, não, eu estou passando isso, eu quero sair desse problema, o que eu devo fazer? Então, o ponto principal é você querer sair disso. Agora, se isso está te incomodando, você precisa sair mesmo. Porque tem muita gente que gosta, mas tem gente que não gosta. Então, se você quer sair, você procure atividades, procure exercício, procure livros, cursos, tudo que vai completar você, para te fazer bem. O grande problema são as pessoas que entram numa depressão e elas não têm coragem de sair dessa atitude. E o pior, não falam, se escondem. E aí eu estava aqui fazendo a maquiagem para descer, eu achei interessante, a nossa maquiadora disse assim, William, você vai falar do que hoje? Eu falei, hoje o assunto é solidão. Aí na hora ela falou assim, por que as pessoas mais idosas têm uma tendência a sofrer de solidão? Não tem idade para sofrer de solidão, mas os idosos, o que acontece com eles? As pessoas não querem conversar mais, as pessoas não têm a paciência para conversar com eles, cada um está fazendo a sua história, está fazendo as suas atividades e eles vão ficando cada vez mais com eles, cada vez mais com eles. E eles não falam, não gritam, não realizam. Por isso que tem, olha, eu conheci algumas experiências lindas de universidades, a PUC aqui em São Paulo, por exemplo, de abrir para as pessoas da terceira idade, vão lá, se encontram, falam, tem muitos assuntos. Porque, de fato, viu, agora você me chamou a atenção para um assunto importante. Nas nossas famílias, às vezes as pessoas de mais idade ficam quietinhas. Porque sabe que o pessoal não dá atenção. Não dá atenção. Ou então, quando dá atenção, parece que está falando, eu vou usar um termo muito forte aqui, hein? Mas parece que está falando com um retardado. E aí, vozinha... Poxa vida, não tem jeito de chegar lá e falar normal com ela? Ou quando eles vão contar uma história... Vó, boa noite, um beijo para a senhora. Às vezes eles vão contar uma história. Ô, vó, de novo falando isso, ela já falou isso. Deixa ela contar quantas vezes ela quiser, não tem problema nenhum. Quantas vezes a gente também, quando era pequeno, não contou aquilo várias vezes, né? Ou repetiu tanta coisa. Então, assim, dar atenção. Então, não é uma questão de que a solidão é só para quem tem idade. De jeito nenhum. Tem muitas pessoas agora assistindo, que estão assistindo esse programa agora e sentindo uma companhia. E é ótimo isso quando você sente uma companhia. Mas a companhia mais legal é quando você desligar tudo para dormir hoje e você sentir plenitude na tua companhia. Falar, eu estou comigo. Não tem dia que a gente chega em casa, a gente fala assim, ai que bom, o telefone não toca, fechei a porta, pronto, acabou, aqui está o meu mundo. Ó, nas redes sociais, a Carla Regina de Bonito, Mato Grosso, está dizendo assim, para nós mulheres é mais fácil. Difícil é para homem, porque na nossa cultura, homem não chora, homem não sofre, homem sofre calado e tem dificuldade de manifestar e de encontrar apoio nos familiares e nos amigos.
Tá certo, Carla. Tem É preconceito, tem muito preconceito, né? As pessoas, quando a mulher fala de solidão, as pessoas já olham com preconceito. É aquilo que você falou da carência. Imagina quando o homem fala, então, e quando ele expressa. E eu costumo sempre brincar que mulheres procuram psicólogos e homens procuram cardiologistas. Porque eles, quando explodem, né? Verdade. Quando não estão aguentando mais aquela... E aí infartam, tem um problema, Mas eles eu li, procuram. William, esses dias que mulher também procura as amigas. É. O quanto é interessante, né? As duas se encontram, contam tudo. Eu às vezes, assim, saio de uma festa, de um encontro, de uma visita, aí a minha esposa diz, nossa, você viu, eles estão separando, poxa vida. Ele não me contou nada. Mas ela contou para ela. Contou, conversou, abriu o coração. Eu com ele tratamos de, nossa, e aí o trabalho, 1000 coisas. A gente não falou do universo pessoal. O homem ele é muito cobrado para ele não ter a imagem do perdedor. Você pode ver que o homem, quando ele começa um negócio, ele sofre muito quando aquele negócio não vai para frente. Então ele é cobrado o tempo todo, porque ele é a potência do negócio, ele não pode falhar de jeito nenhum. Então quando a mulher conta, desabafa, ela soltou aquele problema. E a solidão passou a não existir mais porque ela compartilhou. Hoje nós temos um botãozinho numa rede social, compartilhar. E as pessoas compartilham de todo tipo de coisa. Será que você está compartilhando a sua essência? Será que você compartilha, você troca essas informações? Não importa se é homem, se é mulher, nem quantos anos você tenha. Importa que você queira ter um encontro com você. O primeiro relacionamento que a gente tem que ter e o mais importante é o encontro com a gente mesmo. Nesse livro, O Poder da Espiritualidade, da Alcides, a primeira lição, a primeira chave que tem aí é o primeiro relacionamento que a gente tem que ter, que é o encontro com você mesmo. Porque todos os outros encontros, todo o sucesso dos outros relacionamentos é com você. E não existe fracasso num relacionamento. Tem muita gente sofrendo num relacionamento que não sai fora com medo da solidão. Ou quando sai porque não tem jeito mais, diz assim, eu não quero mais saber de ninguém, porque esse relacionamento não deu certo. Não existe relacionamento que não tenha dado certo. Todos os relacionamentos dão certo e duram o tempo que tinham que durar. Porque isso que você está passando... E às vezes a gente tem na vida vários relacionamentos conflituosos para depois ter um relacionamento em plenitude. Mas você aprendeu com aqueles outros, principalmente a não se repetir. Então não existe solidão. A pior solidão é essa que você está vivendo, que é uma solidão acompanhada. E pior, você não está ficando nem com você mesmo. E acaba adoecendo. Inclusive alguma relação de amizade, né? Às vezes também um determinado relacionamento de amizade serviu por um determinado tempo. E depois você mudou de cidade, nos encontramos depois de 10 anos, ai que gostoso e tal, Sim. Mas sem tantas cobranças, né? Por que será que tem que ficar com raiva quando termina? Por que será que tem que virar inimigo? Então as pessoas estavam compartilhando e são companheiras, e companhia significa vão com o mesmo pão. Então são as pessoas que estão compartilhando um momento bacana da vida. Companhia vem dessa expressão, vão com o mesmo pão, né? As companhias marítimas antigamente, que os homens viajavam e levavam o pão. Então a única coisa que eles conseguiam compartilhar e que não estragava ao longo dos meses era o pão. Então com pão ia. Eles iam com o mesmo pão. Coisa bonita. Esse é o William Sanches, autor de vários livros, entre eles O Poder da Espiritualidade. E convidar o pessoal para a rádio, hein? O livro que está fazendo um sucesso. Um sucesso danado, é. Vamos lá. Rádio Boa todos Nova, os dias, de segunda a sexta. De segunda a sexta, das 6 às 8 da manhã. Meus ouvintes adoram quando eu venho aqui. Mandam um beijo para você. Mandam um e-mail na segunda-feira falando que assistiram o programa, que gostam bastante. Mas fala que rádio que é. Rádio Boa Nova, AM 1450. Das 6 às 8 da manhã, de segunda a sexta. William, sempre bom te receber aqui, sempre bom que tem notícias novas, que tem informações que nos ajudam a sermos seres humanos melhores. Eu acho que é tudo que a gente quer aqui no Tribuna. E lembra que solidão não existe. Lembra que solidão não existe porque quem carrega Jesus no coração jamais está sozinho. Inclusive, alguém falou exatamente isso, não é? Muito bonito. Obrigado, Dalcísio, pelo carinho de sempre.